E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control e hoje vamos continuar as nossas aulas de Excel. Hoje pessoal, então nossa 14ª aula, onde na aula passada eu iniciei aí com a função PROC-V e hoje eu vou continuar com essa mesma função, porém vou acrescentar a função PROC-H. Vamos também aprender a nomear a tabela para facilitar o uso desta função, lembrando que essa questão de nomear as tabelas pode ser usada dentro de qualquer cálculo e não somente para a função PROC-V ou PROC-H, ok? Bom, então vamos lá pessoal, já estou aqui com o meu Excel devidamente aberto e também já com a tabela toda pronta. Eu vou disponibilizar na descrição do vídeo essa tabela para quem quiser baixar. Quem não quiser, digite a tabela até a título de treino de formatação e depois resolva de acordo com a aula de hoje, ok? Bom, então nós temos aqui basicamente três tabelas, onde eu tenho aqui a tabela principal, a tabela primária, que vai receber os dados. Tenho aqui uma tabela que está descrita na horizontal e tenho aqui uma outra tabela que está na vertical. Depois nós vamos ter aqui um cálculo de média e depois a situação, que nós vamos usar uma função que nós já vimos, que é a função C em aulas anteriores, porém eu vou reutilizá-la. Bom, então aqui a intenção da tabela é que a gente passe as notas das provas que estão contidas na tabela vertical para essa coluna, as notas do trabalho que estão na horizontal aqui embaixo, elas vão ser inseridas aqui através da função, e depois com esses dois resultados nós vamos calcular a média e em cima da média nós vamos calcular a situação do aluno de acordo com a questão que eu deixei aqui embaixo, que vai ser usada uma função C simples para verificar se o aluno está aprovado ou reprovado com a média das notas da prova e trabalho, certo? Bom, então, como eu já passei na aula passada, essa primeira função nós vamos usar a PROC-V, porque a nota da prova está contida nesta tabela que está na vertical. Para isso, clicamos aqui e colocamos igual PROC-V, abrimos parênteses, clicamos na referência que existe em todas as tabelas, no caso aqui é a letra A, que é pertencente à classe que contém aqui na tabela horizontal e também na vertical. Então, como essa aqui é a referência, agora eu preciso colocar o ponto e vírgula, fazer a seleção de toda a tabela, menos os títulos que não há necessidade, e depois colocar o ponto e vírgula e a coluna 2, né? Porque a sintaxe da função PROC-V ou da PROC-H pede o índice da coluna ou da linha. Então, como nós estamos buscando a nota da prova, na tabela vertical, esta nota está contida na coluna número 2. Então, nós fazemos isso, fechamos parênteses, apertamos o Enter e ele buscou aqui os 5,5. Porém, pessoal, o que nós vamos melhorar na aula de hoje? Ao invés de toda vez que a gente tiver que selecionar a tabela que contém os dados, né, a tabela matriz aí, você não precisa mais toda hora ficar selecionando. Então, o que nós vamos fazer? Antes de fazer qualquer tipo de cálculo, vamos aprender então a nomear tabela. Então, antes de iniciar, nós vamos selecionar aqui o conteúdo da tabela que eu quero e aqui na caixa de nome nós vamos digitar, né, vamos dar um nome para essa tabela. E para que a gente possa fazer isso, então, após feita a seleção, nós vamos clicar aqui em cima na guia Fórmulas e procuramos aqui, ó, Gerenciador de Nomes, certo? Ao clicar, abrirá esta janela. Eu vou clicar aqui no botãozinho Novo, ele vai abrir essa janelinha, onde aqui eu posso nomear então a minha tabelinha. Eu vou colocar o nome dela de prova. E aqui embaixo, refere-se à planilha, e aqui eu já tenho os valores das células, né, as referências das células que eu já previamente selecionei antes de abrir essa janela. Mas eu também poderia fazer a seleção nesse momento, como por exemplo, apagar esse conteúdo, ó, e lá novamente eu faço a seleção. Ó. A hora que eu solto, ele mostra novamente aqui o conteúdo, certo? Feito isso, eu dou um OK, e a partir de agora eu já tenho aqui, ó, a tabelinha prova. Então, toda vez que eu escrever a palavra prova, ele vai fazer a seleção automática desse intervalo de células, certo? Bom, preciso também já nomear a outra tabela que está aqui embaixo. Então, para isso eu vou clicar novamente em Novo,
Vamos colocar aqui o nome da tabela de trabalho. O nome aqui vocês podem dar o que vocês quiserem. Pode ser com letras maiúsculas ou minúsculas, não tem problema. Só para confirmar, eu vou apagar isso daqui e vamos selecionar aqui a parte de baixo. Então, desde a letra A até a nota 7. Feito isso, eu vou dar um OK. E a partir de agora eu tenho então a tabela prova e a tabela trabalho para ser usado. Caso você queira editar esse nome, tenho aqui o botãozinho, ou eu posso excluir, fazer uma nova seleção para usar novamente o mesmo nome ou qualquer outro nome que eu quiser. Vou fechar aqui a janela e agora sim vamos ver como que será a aplicação disso dentro da função procv. Então vamos lá. Vamos colocar novamente igual procv, abrir parênteses, clicamos aqui na referência que é a letra A, ponto e vírgula, e agora eu escrevo quem? Prova. Notem que eu escrevi prova, ela já ficou numa cor diferenciada e automaticamente ela já fez a seleção do intervalo que eu previamente selecionei para colocar um nome. Ponto e vírgula, e aqui volta na sintaxe, que é o número 2, né? Que é o índice da coluna. Fechando o parênteses, eu tenho novamente a nota 5,5. Bom, eu posso usar a alça de preenchimento? Claro, eu posso clicar aqui, segurar e arrastar, e ele vai me dar todas as notas aí. Ó. Qualquer uma que eu abrir, ela vai fazer exatamente a seleção da minha tabelinha. Então aqui automaticamente eu já descobri a nota da prova de todos os alunos de acordo com a referência da classe aqui do lado esquerdo. Eu já vou selecionar aqui essas 3 colunas já para acertar as casas decimais. Ó. Vamos adicionar somente uma casa decimal após a vírgula. Na nota do trabalho, nós vamos usar então a função proch. Na aula passada eu expliquei somente a procv, porém a sintaxe da proch é a mesma que a procv. A única coisa que muda é que a proch está escrita na horizontal. Então aqui trata-se, na hora da procura do índice, a linha e não mais a coluna. Então vamos fazer o teste aqui. Ó. Escrevemos igual proch, abrimos parênteses, clicamos novamente na referência A, ponto e vírgula, vamos colocar o nome que demos à tabela inferior, que é a trabalho, notem que ela já fez a seleção, e ponto e vírgula, vou colocar também o número 2, porque trata-se da linha 2 da tabela que eu estou buscando a informação. Fecho o parênteses, Enter, e eu tenho então aqui ó, que a nota é 8,5, está batendo com a informação lá embaixo. Feito isso, eu também posso usar a alça de preenchimento. Olha lá, vejam que todas as notas bateram de acordo com a classe. E agora, tendo isso, eu posso tranquilamente calcular a média. Trata-se aqui de uma função básica na qual eu já ensinei nas primeiras aulas do curso de Excel. Para isso, colocamos sinal de igual, escrevemos média, abrimos parênteses e selecionamos as duas notas aqui, ó, prova e trabalho. Vou apertar a tecla Enter e eu tenho que a média do aluno é 7. Vou usar também a alça de preenchimento. Aqui trata-se de um endereço relativo. E agora, para a gente poder finalizar essa tabela, nós vamos calcular a situação, né? Que diz o seguinte aqui embaixo. Ó, se a média for maior ou igual a 7, responda aprovado, se não, reprovado. Então aqui eu vou usar uma função condicional, que é a função C, que eu já expliquei em aulas anteriores, abrindo os parênteses, a condição, né? O teste lógico é a média, que é o número 7 aqui. Ó. Eu clico nele e sigo a questão. Coloco aqui um operador relacional, sinal de menor, faço a comparação de igualdade com o valor 7. Então, se o aluno, deixa eu só corrigir que é maior, né, não menor, maior ou igual a 7. Então, se o aluno tirar nota 7 ou mais que 7, automaticamente ele será aprovado. Ó. Então, eu venho aqui e escrevo aprovado. Fecho o parênteses, esse aqui é o valor se verdadeiro, caso satisfaça a condição, ponto e vírgula, abro aspas e escrevo o falso, que será o reprovado, caso não satisfaça, então aí a minha condição. Fecho o parênteses, aperto o Enter e eu tenho então que o primeiro aluno está aprovado devido à nota dele ser 7. Vou usar a alça de preenchimento e veja que todos os alunos aí estão aprovados, com exceção da Sandra, que está reprovada. E aí, finalizando agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos selecionar toda essa coluna, onde temos aprovado e reprovado, para que a gente possa então usar a formatação condicional, que é algo que eu já ensinei também em aulas anteriores do nosso curso.
Então, para isso, vamos selecionar aqui a formatação condicional, realçar regras das células, clicar em é igual a. Aqui dentro da caixinha nós escrevemos então, vamos colocar primeiramente o reprovado, que já vai ficar na cor vermelha. Vou dar um OK, volto novamente em formatação condicional, é igual a, escrevo aprovado. Vou mudar aqui a formatação para uma outra cor e vamos dar OK. E prontinho. Então aqui está toda a tabela já pronta, né? Usamos então a função procv, a função proch, a função média, a função c e também aprendemos aí hoje a nomear tabelas. Lembrando que a questão de nomear tabelas, pessoal, não é usada somente para esta função procv ou proch. Ela pode ser usada em qualquer aplicação dentro do Excel. Tá? Você pode colocar para fazer somatórias, multiplicações entre grupos nomeados e etc. Então, mais para frente no nosso curso, é capaz que eu volte a usar tabelas nomeadas aí, tá bom? Bom, então, a vídeo de aula de hoje eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o canal, de se inscrever quem não é inscrito, também de postar nos comentários as sugestões, críticas ou elogios. E eu agradeço muito pelos meus seguidores que estão aí fiéis, né, no meu canal e me dando a maior força. Agradeço mesmo de coração e são vocês que me dão força para continuar com o canal cada vez melhor, tá bom? Então fica aqui o forte abraço do Dr. Control e até a próxima. Valeu, pessoal!